Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Cláudio mais uma vez aqui com vocês, galera, professor de Química. Galera, e nessa aula vou continuar falando aí sobre grandezas químicas, só que aqui eu vou falar sobre massa molar e quantidade de matéria. Na aula anterior falei sobre constante de Avogadro e sobre mol, então a gente vai continuar aqui, mas falando sobre massa molar e quantidade de matéria. Galera, esse assunto encontra-se no módulo 3, capítulo 7, da página 18 até a página 20. Tranquilo? Vamos começar, galera? Bem, Cláudio, o que é a massa molar? Galera, a massa molar, a gente viu, deixa eu só voltar um pouquinho, a gente viu na nossa primeira aula, na segunda aula, na verdade, na primeira aula sobre grandezas químicas, falei sobre massa atômica, na segunda sobre massa molecular. Beleza, mas o que era massa molar? A massa molar, galera, é a massa que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Lembre que esse número aqui a gente viu na aula anterior, certo? E esse número é conhecido como constante de Avogadro. Certo? Ou a gente pode dizer que esse valor também a gente viu que está relacionado com mol, né? Porque a gente viu que um mol contém quanto? Um mol a gente tem aí 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. E aí a gente viu, quando a gente falou de mol, a gente viu que essas entidades podem ser íons, podem ser átomos, podem ser elétrons, podem ser moléculas, certo? A unidade de massa atômica, gramas por mol, que a gente também pode representar desse jeito, né? Gramas vezes mol a menos 1. Tranquilo? Professor, mas assim, muda o que, na verdade? A diferença da massa molar e a massa atômica em U, ou a massa molecular em U. Que aqui na massa molar a gente leva em consideração a quantidade de matéria, ou seja, 1 mol, tranquilo, que está relacionado com a constante de Avogadro. Mas vocês vão perceber que, na verdade, diretamente vai mudar na unidade, simplesmente. Veja só, o que foi que a gente aprendeu na hora que a gente foi calcular a massa molecular? Somatório das massas atômicas. E como foi que a gente aprendeu a fazer? Que aqui da água, olha. Então, o que é que a gente faz? Pegamos, olha, o hidrogênio e vamos pegar a quantidade do hidrogênio. A quantidade do hidrogênio que a gente tem ali na fórmula é igual a 2. Quantidade do hidrogênio é igual a 2. Então, o hidrogênio tem 2 hidrogênios. Multiplico pela massa atômica do hidrogênio, que é quanto? Massa atômica do hidrogênio, 1. 2 vezes 1, 2. Beleza? Aí vou para o oxigênio. O oxigênio tem quantos oxigênios? Que foi que a gente aprendeu? Não tem o número, vale quanto? 1. Então, olha, 1 vezes a massa atômica do oxigênio, 16. Certo? Então, 1 vezes 16, 16. Lembrando que alguém pode perguntar, professor, e essas massas atômicas saem de onde? Tabela periódica, viu, galera? Saem da tabela periódica, né? E não precisa decorar. Então, 2 mais 16, 18. Mesma coisa que a gente fez, galera, lá quando a gente foi calcular a massa molecular, certo? Mesma coisinha. Só que aqui qual é a unidade? A unidade gramas por mol. E o que é que essa unidade traz de informação para a gente? Traz a seguinte informação, que em 1 mol, eu tenho quantas gramas de água? Eu tenho 18 gramas de água. Certo? É justa porque essa unidade aqui, certo?
melhor dizendo, a massa molar está relacionada com vamos dizer assim, com o mol, né? Que a gente chama de quantidade de matéria, tranquilo? Então a massa molar está relacionado com isso, né? Um mol, eu tenho quanto dessa substância? Então um mol relacionado com gramas, nesse caso aqui, massa molar da água, 18 gramas por mol. Isso traz para a gente o que como informação? Que em 1 mol eu tenho 18 gramas de água. Beleza? Aqui do H2SO4. Mesma coisinha, galera, que a gente já aprendeu, já fizemos até isso no nosso plantão, né? Tá aqui o hidrogênio. Tem quantos hidrogênios aqui? 2. Massa do hidrogênio, 1. 2 vezes 1, 2. Enxofre. Tem quantos enxofre? Aqui não tem nenhum número, galera. Olha, vale 1. Enxofre. Tem 1. Massa do enxofre, 32. 1 vezes 32 dá quanto? 32, beleza? Oxigênio. Temos quantos oxigênios? 4. Massa do oxigênio, 16. Então a gente vai fazer 4 vezes 16, certo? 4 vezes 16. 4 vezes 16. Que vai dar quanto? 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá quanto? Dá quanto? 24. Certo? Vai a 2 aqui, olha. 4 vezes 1, 4. Com 2, 8. Desculpe, 6. Com 2, 6, né, Cláudia? Aqui, 8. E aqui a gente vai somar todo mundo agora, galera. 2 mais 2, 4 mais 4, 8. Beleza? Aqui, 0 com 3. 3 com 6, 9. 98. Qual a unidade de massa molar? Gramas por mol. E o que a gente tira aí de informação? Que em 1 mol eu tenho quantas gramas de ácido sulfúrico? 98 gramas de ácido sulfúrico. Ok? Veja do mesmo jeito que a gente só está relacionando agora isso aí. Tranquilo? Uma outra coisa, galera, que a gente pode adicionar, porque o que a gente sabe? A gente sabe que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades, átomos, íons, moléculas, elétrons e aí vai. Então, se aqui, olha, é 1 mol, então posso dizer também que 6,02 vezes 10 elevado a 23 tem 18 gramas de água. Certo? Tranquilo? Aqui a mesma coisa. 1 mol, então posso dizer que 1 mol de ácido sulfúrico, nesse caso aqui relacionado com gramas, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Moléculas de ácido sulfúrico tem quanto em gramas? Tem 98 gramas de ácido sulfúrico. Ok? Então, essas duas informações são importantes para a gente poder fazer alguns cálculos posteriores. Vou deixar para vocês, galera, em relação ao Ca, o H2, ao hidróxido de cálcio, certo? Ca ou H2, vou deixar para vocês determinarem qual é a massa molar. Qual é a massa molar, ok? Bem, aqui agora a gente vai falar sobre quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria é o mol, né? Quando a gente a gente falou sobre mol na aula anterior, eu disse que é a quantidade de matéria, tranquilo? Bem, e essa quantidade de matéria indica o número de mols, certo? Contido num determinado sistema. E para determinar essa quantidade de matéria, a gente vai precisar dessa relação matemática, certo? A quantidade de matéria, número de mol, é igual a massa. Essa massa tem que estar em gramas, dividido pela massa molar, ok? Então, quantidade de matéria é a razão entre a massa em gramas dividido pela massa molar. Tranquilo?
Vamos fazer alguns exemplos para a gente que trata sobre isso. Ah, uma outra coisa. A unidade. Qual é a unidade? Mol. A unidade de quantidade de matéria, mol. Certo? Antigamente, essa quantidade de matéria era simplesmente chamada de número de mol. Mas esse não é o termo mais adequado. O termo é quantidade de matéria e a unidade vai ser mol. Bem, um exemplo aqui, olha. Em um sistema encontramos 900 gramas de glicose. Qual a quantidade de matéria contida no mesmo? Ou seja, nessas 900 gramas, qual é a quantidade de matéria? Qual o número de mol? E aí ele dá a massa molar aí 180 gramas por mol. Como é que a gente calcula a quantidade de matéria? N é igual a massa em gramas dividido pela massa, a massa molar, certo? E qual é a unidade da massa molar? A unidade da massa molar, gramas por mol. Tranquilo? Aí tá de boa, tá filezinho, é só substituir, galera, que a gente encontra os valores. É só substituir, certo? É só o que a gente vai fazer. Então, N é igual massa de glicose, 900 gramas. Certo? Massa molar, tá aqui, 180 gramas por mol. Isso aqui vai ser igual a quanto? Olha, eu posso cortar esse zero com esse zero. 90 dividido por 18, 8. 8 não, Cláudio, 5, né? Pensei em outra coisa, 5. Bem, e qual unidade? Unidade mol. Certo? Então, isso aqui é a nossa quantidade de matéria. Então, 900 gramas de glicose contém 5 mols de glicose. Ok? Bem, nosso próximo exemplo está aqui. E a gente tem o seguinte, uma solução de glicose é utilizada em pacientes que ingeriram uma quantidade elevada de álcool. Calcula a quantidade de matéria, o número de mol, certo? Em mols, para uma amostra de 0,9 gramas de glicose, C6H12O6. E ele dá as massas atômicas de cada um dos átomos, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Bem, aqui, veja, para a gente calcular a quantidade de matéria, a gente precisa de quê? Olha, a quantidade de matéria é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Dividido pela massa molar. Certo? E qual a unidade da massa molar mesmo? Gramas por mol. Essa é a unidade da massa molar. Beleza? Só, olha, a gente tem a massa em gramas. Vou colocar os dados aqui para vocês perceberem. A gente tem a massa em gramas. Temos aqui, olha, 0,9 gramas. Agora a gente tem a massa molar. A gente tem a massa molar? Não, a gente não tem a massa molar, certo? Ou seja, a gente tem que calcular a massa molar. Bem, e quanto vai ser a massa molar? Olha, a fórmula da glicose está aqui, galera, olha. É C6H12O6. Vamos calcular a massa molar. Como? Já fizemos isso. Temos quantos carbonos aqui? 6. Massa atômica do carbono, 12. Então, 6 vezes 2, 12. Vai a 1 aqui. 6 vezes 1 a 6 com 7. Bem, hidrogênios. A gente tem quantos hidrogênios? 12. Massa atômica do hidrogênio, 1. 12 vezes 1, 12. Beleza? Bem, do oxigênio, a gente tem quantos? 6 oxigênios. Massa atômica do oxigênio, 16. E vai ser 6 vezes 6, dá quanto, galera? 36. Aí aqui vai a 3. 6 vezes 1 a 6, com 3, 9, 96. E o que falta agora, só para a gente fechar ali, é a massa molar, né? O cálculo da massa molar da glicose. A gente vai somar todo mundo. Então, olha,
2 mais 2, 4, com 6, 10. Vai a 1. 8, 9, com 9, 18. 180 gramas por mol. Então, aqui, olha, a gente tem um valor de 180 gramas por mol. Beleza? Agora dá para a gente fazer o cálculo da massa, da quantidade de matéria. Então, que vai ser igual, olha, ao seguinte. Vai ser igual a massa em gramas, 0,9 gramas. 0,9 gramas. Beleza? Bem, massa molar, 180 gramas por mol. Ok? Bem, quando a gente pega aí, galera, divide 0,9 por 180, a gente encontra o seguinte, o resultado que a gente encontra é N é igual a 0,005 mol. Ok? Tranquilo? O que foi que a gente fez de diferente nesse exemplo? Que antes a gente calcula, no outro a gente já tinha massa molar, né? Só fez substituir, né? Aqui não, aqui ele não deu a massa molar, mas ele deu a fórmula da substância e deu as massas atômicas dos átomos que formam a glicose. E aí a gente calcula a massa molar e depois a gente calcula a quantidade de matéria, o número de mol, ok? Bem, galera, quero deixar esse desafio para vocês. Na aula anterior eu deixei um desafio e nessa aula está aí o desafio para vocês, bem semelhante ao da aula anterior. Só que o da aula anterior perguntava o número de moléculas de acetil salicílico. Aqui eu quero saber aí a quantidade de matéria. Quantos mols de acetil salicílico há em 90 miligramas, certo? Então esse é o desafio que eu deixo para vocês. Bem, galera, fecho a nossa aula aqui. Peço para que vocês respondam esse desafio que eu vou responder. A gente vai trabalhar no nosso plantão de dúvidas. E qualquer dúvida, anota a dúvida de vocês para quando a gente se encontrar no nosso plantão de dúvidas, eu possa ajudar vocês da melhor forma possível. Galera, tchau, tchau. Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo plantão. Valeu, galera. Tchau, tchau.